Salmo 143, 10. Diz assim, é um salmo de Davi. Na minha Bíblia está o título Súplica por Libertação. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. E agora Efésios, capítulo 5, versículo 17. Novo Testamento, Efésios, Gálatas, Efésios 5, 17. Paulo diz assim aos cristãos de Éfeso: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E agora voltemos para Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. O mesmo Paulo vai dizer aos irmãos ali de Roma. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, tua palavra é a verdade. Tua palavra é puríssima e por isso os teus servos a estimam. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine a tua palavra. Dá àquele que fala a unção do alto. Senhor, quem pode falar as tuas palavras, dá-me a unção necessária. Dá também aos irmãos e irmãs a unção necessária para ouvirem e entenderem a tua palavra. E ajuda-nos a colocarmos em prática a tua verdade. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já deve ter percebido que, pela leitura dessas 3 porções das Escrituras, aquilo que está no meu coração nessa noite para compartilhar com vocês é acerca da vontade de Deus. Vontade de Deus, aqui no último texto que lemos, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele vai descrever a vontade de Deus para os irmãos. Então, ele vai usar 3 adjetivos para descrever uma coisa só. Você se lembra lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando o profeta vai falar acerca da vinda do Filho de Deus? Ali é uma profecia tão maravilhosa. Ele não economiza nos adjetivos para falar daquele que viria mais tarde e nasceria ali em Belém, o Salvador do mundo, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Então Isaías fala: porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu. E aí vai começar a descrevê-lo e diz assim que o nome dele é maravilhoso. Já poderia parar por aí, não é? Ele diz que o Senhor Jesus, aquele que viria, que ele seria chamado, conhecido por suas palavras e obras como maravilhoso. No passado, na década de 80, 90, teve um lutador de boxe chamado Marvin Hagler. Ele tinha o apelido de Marvelous Marvin Hagler, o maravilhoso, mas não tinha nada de maravilhoso nele. Ele acabou como os demais, perecendo, e a vida dele passou. Mas ali Isaías fala daquele que é o maravilhoso. Mas ele não para aí. Ele não vai economizar, como eu disse, nos adjetivos desse menino. Aí diz que ele também era um conselheiro. Aí diz que ele era um Deus forte, que ele era um príncipe da paz. Aqui, Paulo chega perto disso. Ele vai falar da vontade de Deus e ele vai usar, como eu disse, os 3 adjetivos. Ele vai dizer, porque a vontade de Deus é boa, já seria suficiente, mas ele continua. Ele diz, a vontade de Deus é boa, mas ela também é agradável. E aí, ele não pode se conter e coloca mais um. E ele diz, e ela também é perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável
e perfeita. Irmãos, este é o assunto supremo de toda a palavra de Deus. Às vezes, nós nos familiarizamos tanto com a palavra de Deus na sua leitura e na nossa pressa contemporânea, nós não prestamos atenção naquilo que Deus quer enfatizar. Se o Espírito Santo inspirou Paulo para usar 3 adjetivos para descrever a vontade de Deus, nós devemos parar e considerar com cuidado. Esse é o assunto supremo das Escrituras. Ele está lá. Assim que um incrédulo, alguém nasce de novo, essa deve ser a sua preocupação máxima, primária. Descobrir e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é um assunto tão sério nas Escrituras, que você vai ver esse assunto permeando todos os livros da palavra de Deus. Esse assunto está lá no Antigo Testamento. Não temos tempo de fazer isso por causa do tempo. Não temos condições de fazê-lo por causa do tempo. Mas eu posso citar para você 2 exemplos notáveis que você vai se lembrar muito bem. No livro de Juízes, você se lembra, lá no livro de Juízes, há uma tônica, uma expressão que se repete de novo e de novo no livro de Juízes. Essa era a situação que refletia a vida do povo ali, descrita no livro de Juízes. É dito que lá, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais direito. Então, quando um juiz, ele era levantado e ele se sobressaía, por que ele se sobressaía? Porque ele fazia, ele entendia e ele fazia a vontade de Deus. Outro exemplo, nós podemos citar 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, a história daqueles reis ali de Israel, aqueles reis de Judá, aqueles reis de Israel. Nós tivemos reis bons e reis maus. O que era um rei mau ali? Um rei mau era um rei que não entendia, ou não obedecia, ou não fazia a vontade de Deus. E o rei bom? Um rei, por exemplo, como Josafá. Qual que era a característica do rei bom que se salientava ali no meio da sua geração? É porque ele buscava fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela não é o desejo de Deus apenas usar a sua palavra para dar ao homem uma teoria correta. Mas a palavra de Deus, ela é usada por Deus para nos dar a verdade. E a verdade de Deus é a sua vontade. A nossa geração é uma geração culpada do uso incorreto do pronome possessivo. Meu, meu, meu. Minha, minha, minha. Mas 1 João 2,17 que diz que somente aquele que faz a vontade de Deus permanece. Tudo passa. Nós estamos passando, o tempo voa e nós estamos passando. Nós dizemos, meu carro, e o banco já levou. Eu digo, meu emprego, e já não tenho mais. Eu digo, a minha casa, e o tornado já virou ela de perna para o ar. E eu digo, minha esposa, ou você diz, o meu marido, e já morreu. Tudo deve convergir na vida do cristão para dentro da vontade de Deus. David Livingstone, aquele homem notável, que viveu exatamente a minha idade, 60 anos. Ele nasceu em 1813 e ele morreu em 1873. Ele era um médico. E você sabe o que ele fez da sua vida? Aquilo que ele se tornou conhecido? Ele foi um missionário na África. Além de pregar o evangelho, um grande explorador. E a história conta que um dia ele era muito pobre. Pobre, 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 de maré, maré, maré. E um dia ele foi ouvir um sermão. E aí no sermão, um missionário citou a necessidade de médicos para evangelizar em África. Vocês não imaginam a dificuldade desse homem para entrar na faculdade. Teve que trancar por um período que não dava conta de pagar. Voltou, trabalhou um ano, juntou mais dinheiro, foi. E até se formar. E então ele não titubeou. Ele usou o seu curso.
para gastar o resto dos seus dias ali na África. Ele morreu lá. E a esposa morreu lá, no outro continente. Quando ele morreu, a história diz que ele passou aquela noite com muitas dores. Ele se levantou e de manhã os selvagens o acharam ao lado da sua cama, ajoelhado, nessa posição. Ajoelhado, orando. São deles as palavras: eu prefiro estar no coração da África, dentro da vontade de Deus, do que no trono do rei da Inglaterra, fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é um assunto muito sério. Ela, como eu disse, permeia todas as porções, os livros, as páginas do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento, eu vou te mostrar algumas passagens. Eu vou citar para você algumas, por causa da exiguidade do tempo. Por exemplo, lá em Lucas, você se lembra muito bem, logo no início do Evangelho de Lucas, os pais de Jesus, Jesus é um menino, um infante ainda, um menino, um garoto, e os pais estão em Jerusalém e eles voltam para casa e esquecem o Senhor Jesus lá em Jerusalém. Então eles, depois de 3 dias, aí eles dão falta dele e vão procurá-lo. E aí descobrem que ele não está na caravana. Eles voltam preocupados e ali vão encontrá-lo no templo, no meio dos doutores. O Senhor Jesus está ouvindo e o Senhor Jesus está argumentando com eles. Aí você se lembra que os pais de Jesus vão recriminá-lo por isso, e aí você se lembra da sua resposta. Ele diz: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ou cuidando dos negócios do meu pai? Ou, poderíamos dizer, fazendo a vontade do meu pai? Você se lembra lá em Mateus capítulo 4, naquela porção notável das Escrituras, quando o Senhor Jesus está sendo tentado por Satanás? Ali é um outro duelo, né? Nós tivemos um duelo lá no livro de Gênesis, no início da criação, onde Satanás veio duelar com o homem. E num golpe só, ele matou o homem. E agora, novamente, nós temos ali no deserto este homem, o Senhor Jesus Cristo, este homem perfeito, este homem segundo o coração de Deus. E temos um outro duelo. São 2 espadachins ali, mas o nosso Senhor é um espadachim muito mais hábil, né? Então o diabo, ele fazia assim, tentava cutucá-lo, e o Senhor Jesus desviava e dizia: mas também está escrito, e feria ele. Então ali em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem. Ou em outras palavras, o homem, ele vive para fazer a vontade do Pai. Nós precisamos das palavras proferidas da boca de Deus. Para quê? Para que possamos fazer a vontade do Pai. Depois também, você se lembra ali em João 4,34, o próprio Senhor Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que governava a vida do Senhor Jesus, fazer a vontade do Pai. Depois em João 8,29, o Senhor Jesus disse assim: porque eu faço sempre o que agrada ao Pai. E depois em Mateus 5,3, é aquela porção tão maravilhosa da palavra de Deus, que é o Sermão do Monte. Martin Lloyd Jones, ele não escreveu um livro, ele nunca escreveu o livro. Os seus livros são compilações das suas mensagens, que outros compilaram. O Sermão do Monte tem um livro do Martin Lloyd Jones chamado Sermão do Monte. Maravilhoso. Se não leu e quiser ler, eu recomendo. Você lembra como começa aquelas bem-aventuranças? Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores. Ou bem-aventurado pode ser traduzido como feliz. Então, por que uma pessoa misericordiosa, ela é feliz, ela é bem-aventurada? Porque esta é a vontade do Pai, de que sejamos cheios de misericórdia, que sejamos pacificadores, que tenhamos fome e sede de justiça, e por aí vai. Você se lembra? Em Mateus também 5, 28, em Atos 5, 28, nós temos aquele relato de quando
discípulos de Jesus, eles estão enchendo Jerusalém com a doutrina. E aí eles são chamados e são proibidos de pregarem naquele nome de Jesus. Você se lembra a resposta de Pedro? O que ele disse? Ele diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, importa, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, nesses livros históricos, em todos os evangelhos, no livro de Atos, ela está bem definida ali, bem delineada. E você pode perguntar, e nos didáticos e nas epístolas? Vamos ver como também o Espírito Santo colocou esse assunto ali de uma maneira tão clara. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2. Pedro está dizendo assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Depois você volte aí um pouquinho em Tiago, antes de Pedro, volte aí em Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Tiago diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. É o homem, 13, Tiago 4, 13. Aqui é o homem fazendo seus planos. Amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E o 15, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou, se for a vontade de Deus, então iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Depois, o texto que lemos em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que fala que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Abra em Colossenses, volte mais um pouco, Colossenses 1, 9. Colossenses 1, 9. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, diz Paulo aos Colossenses, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ele está orando pelos cristãos ali em Colossos. E vai contar para eles qual é o motivo, qual é a razão, pelo que é que Paulo está orando para eles. Ele diz assim: de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso que estava no coração dele, é isso também que está no meu. Que o povo de Deus, que nós como povo de Deus, nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E por último, em Apocalipse capítulo 19, terminando Apocalipse, Apocalipse 19, versículo 6. João diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor. Reina. No final, o rei é visto reinando, ou seja, a vontade desse rei, ela está se cumprindo. Então você viu que por toda a palavra de Deus, esse é um assunto de suprema importância, que o Espírito Santo enfatizou aqui e acolá. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Agora, sabendo isso, que a palavra de Deus, ela nos ensina a verdade, e a verdade é a vontade de Deus, então, se você é um pouquinho curioso, você pode me perguntar daí, onde você está, irmão Léo, e como fazer? É possível nós conhecermos a vontade de Deus? Claro que é possível. Esse é um privilégio que nós, como povo de Deus, temos, de conhecermos a vontade de Deus. E eu vou compartilhar 4 pontos nessa noite com você. Vou contar para alguns,
e vou relembrar para a maioria como conhecer a vontade de Deus. A nossa libertação de tanta bobagem, de tanto temor, de tanta ansiedade, tanto medo, de tantos problemas, irmãos, eu não hesito em dizer, de acordo com a própria palavra de Deus, está em conhecermos e fazermos a vontade de Deus. Então, como vamos conhecer, irmão, a vontade de Deus? Para conhecermos a vontade de Deus, irmãos, é necessário duas condições preliminares. Duas coisas que precisa haver no coração daquele que deseja conhecer a vontade de Deus. Eu espero realmente que isso possa ajudá-lo, porque eu penso que a maioria, ou talvez todos aqui, incluindo os mais jovens ainda, os mais velhos, de alguma maneira ou outra, nós podemos estar envolvidos de uma certa maneira ou outra, num grau maior ou menor, com alguma decisão na nossa vida, com alguma coisa que está diante de nós, com algum passo que nós estamos para tomar, com alguma estrada, ou algumas estradas, alguns caminhos que estão diante de nós, decisões. Então, nesse momento, nós buscamos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu compro outro posto? Eu vou investir ali? E está na hora de abrir a minha barbearia? Planto soja? Ou espero mais um pouco? Falaram que vai chover, e se não chover? Faço biomedicina? Vou fazer biomedicina? E vou continuar mexendo com o computador? Vou expandir os meus negócios? Todos nós temos decisões adiante de nós que precisam ser tomadas. Então, quando temos uma necessidade de sabermos a vontade de Deus, é necessário que haja duas condições no nosso coração. Uma delas é desejo e a outra é devoção. Devoção é aquilo que irá nos impelir na busca pela verdade. É o conhecimento daquilo que Deus realmente quer que façamos e devemos devotar. Devemos gastar tempo, nós devemos meditar, nós devemos gastar tempo diante de Deus. Deve haver essa busca, é um trabalho árduo. E segundo, desejo. O que é o desejo? Desejo é a vontade de obedecer aquilo que o Senhor nos mostrar. Irmãos, esse assunto sobre a vontade de Deus, ele tem se tornado, muitas vezes, no meio do povo de Deus, um chavão. Ah, a vontade de Deus, não foi a vontade de Deus. Não, mas se for a vontade de Deus, vai acontecer. Mas não há, muitas vezes, nem a devoção. Pagarmos o preço por buscarmos o conhecimento da verdade. E não há o desejo de obedecermos aquilo que o Senhor vai nos falar. Então, tendo essas duas condições preliminares, então nós podemos esperar a resposta àquilo que estamos buscando, inquirindo do Senhor, de 4 maneiras. Como que o Senhor nos falará? Como que Ele nos responderá? A primeira delas, e não precisa necessariamente ser nessa ordem, creio, a primeira delas é pela palavra de Deus. Por isso temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Deuteronômio 18. Lá no título da minha Bíblia, acho que está as eleições e deveres de um rei. Dentre as tarefas daquele que seria escolhido como rei de Israel, então estava esta aqui. Ele deveria ter o livro, uma cópia do livro da lei que estivesse do seu lado, para que ele pudesse ler naquele livro todos os dias da sua vida. O Salmo 119, 176 versículos, e eles, na maioria dos versículos, trata da palavra de Deus. É lá que você tem lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. 176 versículos. Ele trata eminentemente da palavra de Deus. Então, nós devemos ler a palavra de Deus. E eu dou graças a Deus, porque muitos aqui, que a gente sabe, e outros que a gente não sabe, também não precisa saber, mas que têm fome e sede pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu conheço um irmão que não mora aqui,
me reuni com ele, do meu círculo de amizade. Ele é fiscal da Receita Estadual. Na década de 90, ele teve um desejo, foi despertado, um desejo que ele entendeu vindo do Senhor, de que ele lesse Apocalipse todos os dias. Eu estou falando mais ou menos do ano de 96, e eu acho que até hoje ele lê Apocalipse todos os dias. Uma vez, para ajudá-lo, eu li Apocalipse 6 meses, 180 vezes, todos os dias. Eu disse para ele, eu vou te ajudar alguns dias, você não se sentir sozinho, e vou ler Apocalipse com você alguns dias, saiba que eu estarei lendo. E depois eu parei. Ele ama a palavra de Deus. Então devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Me apresso a dizer, a palavra de Deus, mais do que regras de conduta humana, a palavra de Deus, ela trata com princípios. Há princípios na palavra de Deus, embora também haja regras de conduta humana. Mas princípios, eu vou te dar um exemplo. Lá em Êxodo capítulo 20, lá o Senhor disse assim, para o seu povo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás. Você lembra disso? Então ali não está falando apenas de uma imagem de escultura. Aquela imagem que muitos têm na sua casa, de São Cristóvão, no seu carro, de Santa Clara, outros de Santo Antônio, que é o casamenteiro, outros daquilo outro. Sim, ele está falando dessas imagens também, de Moloque, de Renfã, daqueles deuses lá. Mas há um princípio, porque você há de convir comigo, mesmo o crente, depois que creu em Jesus, e aquele que tinha as imagens de escultura na sua casa e retirou e pôs fogo naquelas coisas todas lá e destruiu aquilo, mas você sabe e há de concordar comigo, que é muito fácil para nós termos as nossas imagens de escultura, os nossos ídolos nos nossos corações. Ele disse de uma maneira sutil. Esse perigo nos ronda como um leão nos rondando. E facilmente nós podemos abrigar ídolos no nosso coração. Um carro, uma casa, um emprego, uma posição social, uma esposa, um filho. Qualquer coisa que se interponha entre nós e o nosso Deus é um ídolo. Se torna um ídolo em nossas vidas. Tudo aquilo que rouba o lugar de proeminência do Senhor Jesus. Há apenas um que deve estar entre nós e Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Só. É só isso. Então lá, eu creio, esse princípio é enunciado ali no Antigo Testamento, de que não deve haver nada, nada no nosso coração que possa se interpor, que de alguma maneira possa cativar os nossos afetos, que de alguma maneira possa nos dar esperança de resolver os nossos problemas e nos ajudar. Nada, absolutamente nada. Nossa vida deve ser totalmente devotada ao Senhor Jesus. E Ele, através da sua morte na cruz, Ele é o único digno de estar entre Deus e os homens. Então tomemos cuidado, para não abrigarmos nenhum ídolo nos nossos corações. Então a palavra de Deus, ela trata de princípios. Se você é um leitor assíduo da palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, então Deus vai te falar na sua palavra. Ele trará à sua memória, ao seu espírito, alguma porção das Escrituras, seja algo que já está entesourado no seu coração, alguma coisa que você leu, ou algo que você está lendo agora. E de repente, aquela palavra, ela se torna um rema, uma palavra revelada, e ela vem de encontro à sua necessidade. Irmãos, eu sei que vocês já experimentaram isso. Isso é um privilégio dos crentes. E essa palavra vem e ela nos enche de gozo, de alegria. É como se alguém vem e diz assim: esse é o caminho, andai por ele. Então devemos nos apegar à palavra de Deus, termos respeito, amor pela palavra de Deus. Como é que podemos conhecer a vontade de Deus? Pela sua palavra. Sempre Deus nos fará conhecida a sua palavra através da sua palavra. Agora, nós não podemos, não devemos usar a palavra de Deus
como um truque, ou como uma loteria. Eu me lembro uma vez, irmãos, um jovem se converteu no nosso meio. Ele era muito apressado, muito ansioso, muito... Eu me lembro um dia que ele, começando a caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, nós estávamos numa reunião, e de repente ele falou assim: irmãos, eu senti um desejo da gente ler a palavra de Deus, e o nosso tempo já estava acabando, nós tínhamos que ir embora. Ele falou: eu senti a direção de nós lermos uma porção da palavra de Deus antes de irmos embora, naquela doidura dele. Os irmãos, tá bom. E o que tem no seu coração para ler? Eu falei: irmãos, eu não tenho nada no coração, mas eu tenho no coração que eu vou abrir a palavra de Deus, e Ele vai me mostrar agora o que nós devemos ler. E os irmãos, com toda a paciência do mundo, falaram assim: verdade? Você tem mesmo no coração? Ele disse: tenho. Tá bom, então abra. E ele abriu a palavra de Deus dessa maneira. Ele falou: irmãos, Salmo 119, misericórdia, vamos embora. Abriu no Salmo 119, ele fechou a palavra de Deus. Oh, misericórdia, irmãos. Não, a palavra de Deus, ela não é uma loteria. Devemos ler a palavra de Deus, dedicarmos a palavra de Deus. E Ele nos falará, Ele te falará. Se você está diante de uma decisão, que caminho tomar, quando mudar, Ele falará, porque esse é um privilégio nosso. Os princípios estão lá, bastante claros, bastante elucidados. Eu me converti a Jesus quando eu tinha 9, 10 anos. Eu sempre falava, alguém perguntava: quando é que você converteu? Eu dizia, em 92. Mas um dia o Espírito Santo me trouxe uma história, eu falo pouco nisso, irmãos, mas ele me trouxe isso na memória. Eu era coroinha na igreja católica, gostava muito de ir à missa. E semana do Natal, tinha um lugar de culto da igreja católica, perto da minha casa, uns 2 quarteirões. Era um lugar de muita pobreza, esse lugar. E a semana do Natal, eu falei para minha mãe: eu vou à missa. E eu no meio fui à missa. E cheguei lá, o padre pregou isso aqui. Eu tinha 9, 10 anos. Ele disse assim: no aniversário do nosso amigo, nós damos presente para ele, não é verdade? E eu acompanhei o raciocínio dele. Então, o nosso amigo vai fazer aniversário. Aí nós damos para ele uma bicicleta, uma bola. É nosso aniversário, a gente ganha um sapato. Foi falando. Ele diz: agora, semana que vem é aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro. É aniversário dele, é o nascimento de Jesus. O que nós vamos dar para Jesus? Uma bola? Eu pensei: uma bola não dá, ele está no céu, né? Uma bicicleta? Aí ele disse: ele está lá e nós aqui, o que nós vamos dar para Jesus? Tem uma coisa que todo mundo aqui pode dar para Jesus: o seu coração. Ele falou desse jeito. Ele falou: então, quando você chegar em casa, ajoelha no seu quarto e fala: Jesus, eu sou pobre, eu não tenho nada, mas o meu coração eu te dou. Eu fiz isso naquela noite. Então, no meu tempo de perdição, hoje eu sei que a mão de Deus estava sobre mim o tempo todo. Quando eu dei o meu coração para Jesus naquela noite, Ele pegou, e a semelhança daquela coberta, de uma das cobertas que cobre o tabernáculo, que é uma coberta de pele de texugo. Você já viu o animal, o texugo? É o ratel. Um animal desse tamanhozinho, parece um cachorro, mas não é cachorro. Parece um gambá, mas não é um gambá, ele não é nada, ele é um texugo, um ratel, sem aparência, sem formosura. Uma das características daquele bichinho é a sua mordida. Aqui a mandíbula dele é construída de tal maneira que, se ele pegar, vai ter problema. Ele enfrenta até leão. Ele pode ser comido pelo leão, mas se ele pegar na patinha do leão, o leão vai mancar por toda a vida. Assim é com o Filho de Deus. Uma vez que nos pega, que ele agarra a nossa perninha, ele nunca mais vai nos soltar. Então, em 92, com entendimento, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu vim de um período que eu comecei a namorar com a minha esposa, com a Sueli, em 83. Em 89 nós terminamos, e eu no mundo, ela no mundo, e ela seguiu o caminho dela, ela mudou-se 300 quilômetros de mim, longe de mim. E eu segui a minha vida aqui. 3 anos e meio depois, separados, eu, com entendimento, entreguei minha vida para Jesus. E Ele me fez ver com clareza aquilo que eu sabia, mas não sabia, que ela era a mulher para a vida toda. Então, imediatamente comecei a ler a palavra de Deus. Eu disse assim: eu vou ler essa palavra. Em 1 ano, eu vou ler esse livro.
E comecei a ler pelo Antigo Testamento, por Gênesis, lendo. E aí, depois de alguns poucos meses, eu liguei para ela e nós voltamos o namoro. Ela seguia uma seita chamada Logosofia. Depois vocês podem pesquisar aí. Onde cria que Jesus era apenas mais um homem bom, mas que a salvação está na busca do conhecimento. Cheio de bobagens na cabeça dela. Mas voltamos o namoro. Ela vinha os finais de semana, vinha de 15 dias, e começamos a namorar. Um dia, irmãos, teve uma reunião na minha casa. Os irmãos vieram, cantamos, oramos. Alguém pregou a palavra. E aí a minha mãe fez algo de comer e eu disse para eles: irmãos, fiquem à vontade, eu preciso ir encontrar com a minha namorada. Ela estava lá na cidade. E aí um irmão disse assim: qual irmã é a sua namorada? Eu disse: não, ela não é crente. Eu falei: ô irmão, está errado. Tem um princípio aí na palavra de Deus que você está indo contra. Eu falei: palavra de Deus? Ela fala disso? Aí ele disse: sim, ela fala disso sim. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. No versículo 14. Foi isso aqui que ele me deu. Naquela noite, eu li essa palavra. E eu li ela muitas vezes. E eu tentei mudar essa palavra, porque eu sabia que eu ia perder a minha namorada. Eu sabia a mente dela, como é que estava ocupada com tantas coisas. E eu lia e relia e falava: não, mas não é isso. Mas o Espírito Santo bondosamente veio e abriu os meus olhos. E eu vi que era simplesmente a palavra de Deus. E diz assim no versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. E aí continua: jovens, essa é uma boa palavra para vocês. Vocês que estão aí no vigor da vida e têm certamente nos seus planos se casarem um dia desses aí. O casamento no Senhor é uma antecipação do céu aqui na terra. Mas o casamento fora da vontade do Senhor é uma antecipação do inferno. Tomem muito cuidado. Eu li e eu falei: perdi ela de novo. Nós ficamos 3 anos e meio longe um do outro. E no outro dia eu chamei e mostrei isso aqui para ela. Ela falou: ah, certo, aham. Eu disse: Sueli, o que é Jesus para você? Ela disse: Jesus, eu já te falei, é um homem bom. E mais nada do que isso. Ele é o Filho de Deus. Ela disse: não. Aí eu mostrei essa passagem e disse: Sueli, você precisa ir. Nós não podemos ter mais nada um com o outro. E ela se levantou e foi embora. Então, Leandro, eu orei. Eu disse: Senhor, se for ela, converta o coração dela e me dê ela como irmã, como convertida. E tirei e não tive mais contato. E aí, um tempo depois, ela foi numa reunião, foi pregado o evangelho, algo aconteceu ali, e ela foi muito tocada, não foi? Ela falou: isso aqui é diferente. E aí, quando falaram: alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Ela fez igual o Werner, foi abrindo as cadeiras e foi lá. E aí os irmãos falaram assim para mim no dia: sabe aquela menina que foi sua namorada? Ela entregou a vida para Jesus ontem. Eu não estava nessa reunião. E eu pensei comigo: eu vou esperar mais um pouco, Jéssica. Talvez ela criou só para voltar comigo. Não, ela se converteu de todo o coração, irmãos. E o Senhor me deu a Sueli, e ela é a minha companheira por toda a vida. Jovens, esse é um princípio sério da palavra de Deus. O coração é enganoso. Vocês devem fugir das paixões da mocidade. E devem ter bem definido no coração de vocês que é a vontade de Deus, que vocês não se ponham em julgo desigual e que vocês possam ter cônjuges que tenham a mesma fé,
que vocês têm. Estabeleçam isso muito claramente na vida de vocês e muitos problemas poderão ser evitados. Aqui também tem muitos homens de negócio. Eu creio que se aplica também a mesma coisa. Tomemos cuidado com a sociedade entre um crente e um incrédulo. São dois mundos diferentes, dois mundos antagônicos. E num momento ou outro você poderá ter dificuldades. Agora você pode dizer, irmão Léo, você está demandando demais. Eu não concordo com você que é realmente dessa maneira. Quando fala luz e trevas, ou comunhão da luz com as trevas, ou Cristo e o maligno, eu não concordo com você. Eu acho que está sendo radical demais. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso. Problema nenhum de você estar errado. Não tem problema e você pode estar errado nesse ponto aqui. Mas eu creio que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele princípio enunciado, claro, devemos obedecer. Um segundo ponto é através da iluminação do Espírito. Você sabe muito bem, ali em Gênesis capítulo 2, que o Senhor deu uma ordem para o homem e disse, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E o homem e sua esposa comeram, mas eles não morreram. Eles tiveram filhos, tiveram filhas. Então o que morreu nele, Wagner? O seu espírito. Corpo, alma, espírito, tripartite. Então o espírito do homem ali, ele morreu. O espírito do homem é o lugar onde Deus comunica a sua vontade ao homem. Então o que acontece quando alguém nasce de novo? João capítulo 3, versículo 3. É uma expressão que a maioria de vocês aqui ouviram por boa parte da vida de vocês. O novo nascimento. Aquele homem sábio, respeitável, ele vem conversar com Jesus, Jesus já poda ele. Jesus fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não, mas como assim? Eu posso voltar na barriga da minha mãe? Aí Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo. O novo nascimento. O que acontece no novo nascimento? Alguém pode falar, irmão Léo, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu mesmo, graças a Deus por isso. Vamos para lá, sim. Muitos já nos precederam e nós também estamos indo para lá. Nossa pátria, na verdade, é lá. A Bíblia do James Moffat, ele fala que nós somos uma colônia dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Uma obra, uma tarefa, mas o nosso lugar é lá. A nossa cidadania não é mais terrena. O meu passaporte mudou. Meu passaporte agora é celestial. Eu sou um cidadão do céu e a semelhança do peregrino, do John Bunyan, eu estou indo para o lugar que é meu de direito. Então, não apenas irmos para o céu, que já é uma grande coisa, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, algo maravilhoso acontece em nós. O nosso espírito volta à vida. Vou te dar um exemplo claro da nossa situação, que está ali em João capítulo 9. Começa assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, éramos nós. Éramos cegos, não víamos nada. Por que fazíamos isso? Por que fazíamos isso e aquilo, coisas das quais nos envergonhamos hoje? Eu era cego, um cego de nascença, eu nasci cego. E aí Jesus vai tratar com aquele homem, restaura-lhe a vista, vão acontecendo coisas com ele, ele vai sendo perseguido, chama os pais, e aí chama o homem e fala assim, fala aí, o que é? Explica esse negócio para nós. Aí ele diz assim, tão bonito que ele fala, acho que está no versículo 25, capítulo 9. Ele diz assim, eu era cego, agora vejo. Irmãos, se tivesse uma máquina do tempo, eu queria voltar nesse momento lá. Eu queria estar bem pertinho e ver esse homem vai lá. Vai chegar o momento, está chegando o momento. Aí ele fala assim, eu era cego, agora vejo. Não é maravilhoso? O que ele via realmente? O que o Espírito Santo está nos mostrando ali? Não apenas a sua visão terrena, natural, que lhe foi devolvida, mas aponta para o novo nascimento. O seu espírito voltou à vida. E você vai ver que como ele, tão novo na fé, ele já compreende as coisas de Deus, muitas coisas de Deus. E o texto vai terminar com aquele homem se ajoelhando diante de Jesus e adorando. Maravilhoso. Vou te dar um outro exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ali é dito que ele nos transportou do império de trevas para o reino
Então, já compartilhei isso aqui com vocês. Nós estávamos no império de trevas. O que é isso? Nós estávamos mortos. Mortos em delitos e pecados. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio e tocou nessa parte tão sensível do nosso corpo, que é o nosso espírito humano. E agora o Espírito de Deus pode vir habitar no nosso espírito. E agora nós entendemos as coisas de Deus. Então, anteriormente falava assim: Maurício, mas você não está vendo? E o Maurício fala: não, eu sou cego, estou vendo nada. E agora, por que vê? Porque essa função foi restaurada dentro de nós. Nós temos essa capacidade que o homem natural não tem. Ali em Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15, e no capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vai falar de 3 classes de pessoas ali. Ele vai mencionar o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quem é o homem natural? É o homem sem Cristo. É o homem que não nasceu de novo. Ele não entende as coisas de Deus. Você mostra e ele não entende. Por que ele faz isso? Ele não entende. Ele não sabe. E o homem espiritual? O homem espiritual entende todas as coisas. Ele julga todo mundo. Por ninguém ele é julgado. E o carnal? O carnal. O carnal não é o natural. O natural já é carnal. Ali o carnal é o espiritual. O que nasceu de novo, ele pode ser tanto espiritual, como pode ser um homem entregue à carnalidade. Então, o novo nascimento. Nascemos de novo. Agora, Deus pode nos falar. Há um livro chamado A Morte de um Guru. É um guru indiano. Ele adorava vaca. Ele tinha uma vaca no quintal dele, os indianos lá. E ele adorava a vaca, adorava aqueles deuses, e estava envolvido com aquelas coisas lá desde menino. E um dia, um livro de capa preta chegou nas mãos dele. E ele começou a ler esse livro. E ele fala assim mais tarde, ele fala assim que quando ele começou a ler aquele livro, ele disse assim: estranho aquele Jesus de quem falava aquele livro. Suas palavras tocavam o meu coração. Isso não é maravilhoso? E aí ele gostava muito de adorar os seus deuses lá na montanha. Ele sobe na montanha e o lugar preferido dele tinha uma grande pedra. E aí, para chegar naquela pedra, tinha um caminho, o caminho se estreitando, precipício de cá, precipício de lá. Então ele andava com muito cuidado e chegava ali na pedra, ele se sentava e ficava ali voltado para a pedra. E aí ele diz que, lendo esse livro, mas não tinha convertido ainda, mas as palavras daquele Jesus queimavam o coração dele. E aí ele lá, adorando, lá em frente à pedra, ele escutou um barulho atrás dele. Ele olhou, ele falou que era uma cobra enorme. E ela veio no caminhozinho para pegar ele. Ela vai pegar ele. É questão de tempo, ela está chegando. E ele ficou em pé contra a parede. E ele não podia fazer nada. E de repente ele gritou: Jesus, acode! E ele fala que imediatamente a cobra parou, deu meia volta e foi embora. É um nome muito poderoso de Jesus. Ele já tinha nascido de novo. De alguma maneira, o Espírito Santo falou: clama, rapaz, fala, usa o nome de Jesus. E ele clamou por esse Jesus que tudo pode, e ele foi salvo. E ele se tornou um arauto do Evangelho e está pregando até hoje. Graças a Deus. Você se lembra em Atos 20, 22, Paulo, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso aí, ele diz assim: porque constrangido em meu espírito, eu estou indo para Jerusalém. Sabe o que é essa palavra constrangido em meu espírito? Aqui é um exemplo maravilhoso de alguém que tem plena sensibilidade no seu espírito para ouvir a Deus. Essa palavra, constrangido, ela vai aparecer lá em Marcos capítulo 15, versículo 7. Quando é dito que um homem chamado Barrabás foi preso com os salteadores. É a palavra constrangido, preso. Essa palavra também, ela vai aparecer lá em João capítulo 11, versículo 44, quando Jesus mandou Lázaro vir para fora e disse assim: saiu aquele que estava morto, tendo as mãos e os pés amarrados. Essa palavra, preso, constrangido. Então o que Paulo está falando aqui é que de repente ele se sentiu totalmente cercado, preso. Alguém veio e amarrou as mãos dele, é isso que ele está falando. Alguém veio e colocou cadeias nas minhas mãos e agora vai me puxar para Jerusalém. Foi isso que ele falou. Mas ele disse: eu constrangido no meu espírito. Irmãos, isso é um privilégio dos crentes. Nós temos esse grande privilégio que outros não têm, de ouvirmos a voz do nosso Deus.
falando ao nosso espírito. Esse é o caminho, andai por ele. Como é possível? Como explicar tanto erro, tanta decisão errada, tantos problemas, tanta tristeza? Sabe qual é a explicação? Nós não temos praticado a arte, não temos cultivado o hábito de ouvirmos a voz do nosso Deus. Você se lembra em Levítico capítulo 8? Lá vai tratar da consagração dos sacerdotes. Várias coisas que tinha que fazer, tinha que encher as mãos deles, daquele que estava sendo consagrado, de coisas. Sabemos que todas aquelas coisas falam de Cristo, mas tinha algo no meio daquele ritual que tinha que ser feito com ele. O sangue tinha que ser colocado em 3 partes do corpo dele. Você lembra quais eram essas partes do corpo? Na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito e na ponta do dedão direito. Há uma ordem. O Espírito Santo colocou essa ordem. E nós invertemos. Então muitos acham que o sangue é colocado primeiro na ponta do polegar direito. E eles acham que são capazes de segurar a obra de Deus, de usar as suas mãos para fazer a obra de Deus. Outros acham que o sangue foi colocado no seu polegar primeiro. Então eles podem sair por aí, supostamente fazendo a obra de Deus. Não. A ordem é na ponta da orelha direita. Por que o Espírito Santo colocou isso? Aqui está um homem que vai servir a Deus integralmente. Ele vai representar Deus aos homens e trazer os homens a Deus. Então, por que esse sangue tem que ser colocado na orelha primeiro? Porque se o servo de Deus não souber ouvir, ele terá pouca ou nenhuma utilidade nas mãos do seu Senhor. Suponha você, abastada, seu marido abastado, vocês estão vivendo naqueles dias, tem escravos, sua casa é grande, 18 cômodos, e você fala para o marido, eu preciso de mais uma escrava. E ele fala, para quê? Fala, eu quero que ela lava, passe e cozinha. Então vamos lá no mercado sábado, vamos comprar uma, sem problema. Aí você chega, as mulheres estão lá expostas no mercado de escravos. Aí você olha, quem é que você vai escolher? Tem uma lá, bem magrinha, ela é magrinha, você vai olhar para o braço dela, essa aí não dá conta. Tem outra que é grande, tem uma que é pequena, tem uma que é assim, tem uma que é assado. Qual que você vai procurar? Eu sei que eu procuraria. Primeiro eu falaria para a Sueli, aquela forte lá, ó. Aquela mais forte, do braço mais grosso, aquela lá vai carregar todo mundo. Aí a Sueli compra essa. Ela realmente já tem muita força. Mas ela tem um problema de audição. Ela está igual a Dory lá no filme Procurando Nemo, quando a baleia fala, e ele falou, o que ela falou? Ela falou, essa está difícil. Ou a baleia falou que o Raimundo almoça e janta, ou pulem dentro da minha garganta. Lembra disso? Então aquela mulher, você fala, passa a roupa, ela quer varrer o quintal. Você fala, varra o quintal, ela quer fazer comida. Você fala, lava a roupa, ela quer fazer outras coisas. Sua vida vai virar um inferno. Ela não te serve, logo, logo você está descartando-a. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E isso, nós precisamos de tempo. Isso sempre passou no meu coração. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe cantava no coro da Igreja Católica. Minha mamãe estava sempre de chinelo. Era incrível. Podia estar lotado. Eu conseguia distinguir o barulho do chinelinho da minha mãe. Eu conseguia saber que a minha mãe estava por perto. Se você colocar 200 mulheres e vendar os meus olhos e falar, eu te dou R$1.000, todas elas vão falar, meu filho, eu te amo. Se você descobrir quem é a sua mãe, eu te dou R$1.000. Você vai ficar R$1.000 mais pobre. Eu tenho certeza que eu vou descobrir. Por quê? Convivência com a minha mãe. São 60 anos ouvindo a minha mãe falar no meu ouvido. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Não apenas falando. Oração é uma via de mão dupla. Não é apenas derramar o nosso coração diante de Deus. Aí falamos e dizemos, em nome de Jesus, gente, vamos embora que a sopa está pronta. Não. Ele nos fala no nosso espírito. E precisamos aprender a ouvir a voz dele. Terceiro, ele nos fala através de portas abertas. E aqui devemos tomar muito cuidado. Ele abre portas. Então vamos abrir um novo negócio. Temos o testemunho das Escrituras. Temos o testemunho do nosso espírito. Vamos esperar pela porta aberta. E devemos tomar muito cuidado. Porque o diabo também
Ele consegue abrir portas. Então devemos pedir que o Senhor feche as portas que não são dele e permita apenas as que são dele abertas. Irmãos, há um exemplo triste, mas o final não é ruim. Eu vou te dar esperança, mas tenho que te contar o fato triste. Na década de 90, existiam 2 irmãos. Eles eram muito amigos, muito amigos. Eram tão amigos que eles acabaram comprando um lote maior e fizeram 2 casas. Nessa época, um dos amigos tinha um Passat, e era um carro muito bom que ele tinha. E o outro não tinha nada. E esse outro morava num lugar, moravam distante nessa época um do outro, e esse que tinha 2 filhinhas pequenas, ele morava num lugar, numa rua, assim, era um morro íngreme. Era muito íngreme, e ele não tinha nada para andar, nem uma bicicleta. E esse outro morava no outro lugar e tinha um Passat. Um dia, eu que tinha um Passat falou assim para mim: o Senhor tem tocado meu coração, vou dar meu Passat para o fulano de tal. Eu disse: que legal. Por quê? Porque ele não tem. Se adoecer lá uma das menininhas dele, e à noite, como que sai daquele buraco lá? Tudo longe. Eu vou dar o Passat para ele. Era um Passat muito bom. Irmãos, eu estava junto no dia. Estávamos os 3, e o dono do Passat falou para ele: rapaz, você mora num lugar difícil, irmão. Você precisa ter um carro. O outro disse: sim, estou orando, o Senhor vai me dar um carro. Ele disse: precisa mesmo. Então, e se você ganhasse um Passat desse? O carro estava até limpo, abastecido. E se você ganhasse um Passat desse? Só faltava pegar a chave. E o outro irmão disse assim: Passat? Irmão, eu não gosto de Passat. Passat não, eu estou orando ao Senhor, mas Passat está fora da minha lista. Eu quero um Fiat Uno. Vocês riem, né? O carro saiu das mãos dele. O irmão olhou para mim e disse: Deus abençoe você. Ele ficou alguns anos sem carro. E um dia, ele se levantou na reunião e disse que tinha um testemunho para dar. E ele, muito feliz, veio e disse: irmãos, muitos sabem aqui do meu desejo de ter um Uno, Fiat Uno. Finalmente, hoje eu comprei um Uno. O Senhor finalmente me abençoou. E foi assim, eu passando, vi um Fiat Uno numa garagem. Lá nós falamos garagem de carro aí. Eu vi o Fiat Uno, entrei. 2 conversas eu comprei. O cara nem pediu avalista e fez para mim 48 vezes. Vou pagar o Fiat Uno 48 vezes. E na hora me veio o texto: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Ele deveria ter pegado o Passat. Fica com ele uns 6 meses, depois vende e compra o Fiat Uno. Mas ele também, graças a Deus, tem aprendido as suas lições e tem continuado a abrir portas. Se você está num negócio, se ele confirmar na palavra, se ele confirmar no Espírito, espere, não force, ele vai abrir a porta diante de você. Se você quer mudar para outro país, para outra cidade, se ele já deu sim, se ele confirmou no Espírito, espere, ele vai arrumar um lugar para você morar. Ele vai arrumar a provisão para você. Tenha calma. E por último, através do testemunho de irmãos. É o último. É muito importante, quando temos uma decisão grande diante de nós termos o testemunho de alguns irmãos. Lá em Provérbios 15, 22, na versão da King James, fala assim: sem conselhos, os planos dão errado, mas na multidão dos conselheiros, eles são estabelecidos. Irmãos com quem você mantém uma amizade sólida, irmãos em quem você confia, irmãos que têm aprendido a ouvir do Senhor, que têm pelo menos o desejo de ouvi-lo, irmãos que amam a palavra de Deus, irmãos com os quais você tem caminhado. É sempre seguro você ouvir pontos de vista diferentes. Na década de 90, quando comecei a reunir com esse grupo de irmãos lá, na minha cidade, reuni com eles 10 anos. Tinha um deles, ele é uns 7, 8 anos mais novo do que eu. E quando eu cheguei, eu e ele nos tornamos amigos imediatamente. Um rapaz muito sério, sério em tudo, sério na palavra de Deus, sério na palavra em si, sério no falar, sério no proceder, em tudo. E eu e ele somos amigos até hoje. Desde cedo, ele entrou, ele era vendedor de loja de piso. E ele era um bom vendedor, um próspero. Deus o fez prosperar. Quando uma loja pegava ele ficava, e ali ele prosperava, e muita gente ia comprar dele. Em 2011, eu morava numa vila a 40 quilômetros dele. Ele me ligou um dia e disse: eu preciso que você venha na cidade aqui, e eu preciso conversar com você. Vixe. Aí me preparei e fui, vamos ver o que ele quer falar comigo. A história é a seguinte:
Lá na minha cidade, tem uma empresa que ela era muito forte em vender cimento. E ela resolveu fazer uma loja muito grande, e entrar no ramo de piso, de lustre, de tudo, e fazer uma loja muito top. Então, ela foi no mercado para pegar um gerente, alguém que pudesse gerenciar a área de vendas, e foi nele, e fez uma proposta para ele. E antes de aceitar, ele chamou 4 irmãos para conversar com ele. Eu fui um deles. Então, ele disse, você pode abrir comigo as suas? Ele falou, sim. Léo, eles vão começar, eu ganho hoje 2.500. Eles vão me pagar 5.000 por mês. 5.000 era muito dinheiro. Vão pagar 5.000. E eu falei, o que você está esperando? Ele falou, não sei, eu estou aguardando o Senhor. O que veio no meu coração foi um aspecto prático, e foi isso que eu falei com ele. Eu disse, eu não tenho nada espiritualmente falando para acrescentar. Eu vou te dar o meu ponto de vista prático. Você consegue fazer um contrato de 1 ano com eles? Sim, eles falaram que me garantem o meu salário por 1 ano. Eu falei, então, num ano você vai fazer lá 60.000, não é isso? 5 vezes 12, 60. Ali você vai fazer 30. Então, mesmo que não dê certo, se você ficar lá e eles te prometerem e cumprirem 1 ano, pelo menos você já fez o dobro. Se 1 ano não der certo, você tem dinheiro guardado para mais 1 ano de trabalho, você pode voltar e entrar no mercado de trabalho. Ele está lá, até hoje. Ele tomou isso que eu falei e tomou as outras coisas espirituais que os outros devem ter falado, e ele está lá depois de 13 anos, está lá e continua sendo um próspero. Então é muito importante. Agora, aqui também é importante nós salientarmos algo. É apenas um ponto de vista. Quando procuramos um irmão para conversar acerca de uma decisão que vamos tomar, não passa de um ponto de vista. Ninguém pode tomar o lugar do Espírito Santo na vida do outro. O movimento discipulado no passado, e um dos seus cabeças era o Bob Mumford, e ele, depois a público, ele veio e pediu perdão. Os irmãos começaram a aconselhar os irmãos o que tinha que vestir, com quem tinha que casar. Isso é blasfêmia. Isso é tomar o lugar do Espírito Santo, e caíram, não foi à toa. Não. Nós podemos orar com os irmãos e podemos apresentar um ponto de vista, um entendimento. Então, como conhecer a vontade de Deus? Pela palavra, no nosso espírito, pelo abrir e fechar de portas e pelo testemunho dos irmãos. Que o Senhor nos desperte para essas coisas, nos ajude, em nome de Jesus. Te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te amamos, Senhor. Conhecer a tua vontade é o nosso desejo, do fundo do nosso coração. E fazer aquilo que lhe agrada é aquilo que desejamos mais do que tudo. Ajuda-nos nessas coisas, ó Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.